Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes de nós entrarmos de cabeça e mergulharmos nesta palavra que o Senhor me presenteou essa semana, eu quero que você abra aí em Mateus, primeiro em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 17. Vou pedir para o Raul abrir para mim aqui na versão NTLH, se possível. Essa versão é a versão que eu também gosto muito. Hoje o tema da nossa mensagem é odres novos, vinhos novos. Vou repetir para você guardar essa mensagem no seu coração. Odres novos, vinhos novos. Esse é o tema da nossa mensagem. Talvez você já ouviu sobre esse tema, talvez você já imagina o que vem por aí, mas eu tenho certeza que cada vez que a palavra de Deus é ministrada, ela vem de uma forma diferente ao nosso encontro. Essa mensagem vai nos fazer refletir como estamos diante de Deus, como estamos nos preparando para ter uma vida cristã que lá na frente será saudável, que lá na frente teremos resultado dela. Por que lá na frente? Porque nós trabalhamos hoje para o amanhã nós entrarmos nas mansões celestiais, na nova Canaã ou na nova Jerusalém. Estamos nos preparando aqui sobre essa terra para entrarmos nas mansões celestiais. Então, tudo o que fizermos aqui será uma fase preparatória para o futuro na vida eterna. Então, quando nós falamos de odres, nós falamos de recipientes. Mas aqui nós vamos ver o que Mateus fala e também vamos analisar a vida de um salmista. Esse salmista não é Davi. Você, lá à frente da mensagem, vai aí captar essa mensagem. A palavra de Deus diz assim: ninguém põe vinho novos ou vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. Você poderia repetir comigo essa passagem ali, irmãos? O vinho novo é posto em odres novos. Glória a Deus. E assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Bom, agora abra a tua Bíblia em Salmos, no grande Salmo de número 119 e verso 83. Salmo de número 119, verso 83. Eu vou hoje, mais uma vez, tentar pregar assim mais tranquilo, tá? Se eu não conseguir, aí você me perdoe, irmãos. Porque daí você sabe, né? O nosso técnico lá vai ficar bravo comigo. Por quê? Porque quando eu me exalto, eu subo o volume da minha voz e aí alguém fala assim: hoje o som estava alto, né? Mas hoje eu quero pregar tão tranquilo hoje, porque essa palavra vai nos fazer despertar para algo novo do Senhor. O salmista Davi, ou melhor, o salmista deste salmo, ele escreve bem fácil e simples de entender. Ele diz assim: pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Essa passagem dos Salmos não foi escrito pelo próprio rei Davi. O Salmo de número 119 tem alguns que apresentam como escritor o próprio Esdras ou Jeremias. O certo é que não há um autor definido para esse salmo, mas é um dos maiores salmos da Bíblia Sagrada. Esse salmo contém 176 versos. Não é um salmo qualquer. Alguém de muito valor e de conhecimento escreveu esse salmo. Esse salmo foi escrito por alguém que entendia que precisam estar aos pés do Senhor. Esse salmo, ele faz referência à palavra de Deus. É aqui nesse salmo que vai falar que a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é luz. É ela que nos clareia os nossos passos. Esse salmo, ele faz menção que a palavra de Deus é escudo, que nos protege. A palavra de Deus, ela é algo diferente para a vida dos jovens.
É exatamente o Salmo 119, no verso 11 e o verso 12, que fala: escondi a sua palavra. Quando ele fala escondi a sua palavra, ele fala com um propósito. Que propósito é esse? Propósito de não pecar. Esse salmo fala assim: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles nos dão uma orientação de como devemos nos portar diante daquele que é merecedor da nossa fidelidade. Então ele nos deu a palavra para nós não pecarmos contra ele. Esse salmo ele faz essa alusão. A palavra de Deus enriquece aquilo que Deus tem para nós. Ele fala, assim como o verso 83, que a palavra de Deus, ela é doce. Você não entendeu? A palavra de Deus é mais doce do que o puro mel. Então, ela não é qualquer um, Yankee, que escreve algo como esse. Não é qualquer um que relata isso aqui. Isso aqui nos leva a entender que ele estava passando por um momento difícil. Por quê? Porque o verso 83 fala que ele estava como um odre. E você que conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que para chegar à forma de um odre, há um processo doloroso. Aqui ele começa o salmo com 173 versos, dizendo: a palavra é pura, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é tudo o que eu preciso, ela é protetora, ela me protege, é a palavra que não me faz pecar. Mas ali ele diz assim: mas tem sepulcros abertos ao meu redor, tem valas já esperando para a minha morte, está tudo preparado para a minha derrota, só que eu só confio em ti. A lição do odre aqui é muito importante, irmãos. O odre, se você que tem conhecimento, tem uma figura ilustrativa, e eu quero mostrar para você, que o odre, quando a Bíblia fala de odre, lá na época dos camponeses do Egito, daquele povo, eles tinham um processo de preparação desse odre. E por isso que lá à frente, ela é falada e mencionada em parábolas. Por quê? Porque o odre é escolhido o melhor animal para ser confeccionado. Um odre é o melhor animal. Então, o dono do odre pega o animal, imola a sua cabeça, suas patas, e aí começa uma preparação para esse odre. Aonde há o pescoço, o preparador do odre vai e começa a tirar a carne do animal com as próprias mãos. Isso eu chamo de escarneamento. E se você é espiritual, você já começou aqui a entender. Aqui nós estamos cheios de odres, de recipientes, pronto para receber algo de Deus. E quando o dono do odre está confeccionando o odre, ele está preparando para transportar água, diz para mim água, azeite, mel, tudo o que ele precisava, ele confeccionava para esse odre ser como uma figura de transporte. Então ele pega, tira a carne, costura tudo. Por quê? Porque dentro do odre vai um conteúdo, e se não tiver bem costurado, ele vai vazar. Se não tiver bem seladinho, ele vai vazar. Vamos trazer isso para o espiritual. Nós já falamos que aqui estamos cheios de odres, e cada odre diferente um do outro. Um carrega água, outro azeite, outro leite, outro mel, e assim consecutivamente. Cada um de nós simboliza algo, um odre, um recipiente. Mais à frente também muda a história, já se fala em vaso, para carregar um conteúdo específico de Deus. Mas vem aqui, se o odre
não é escarneado, tirado a carne de dentro, ele não presta. Porque carne de animal morto fede. Se nós somos odres e temos carne dentro de nós, vivas, nós não estamos prontos para carregar a água e o azeite. Você sabe que a água significa o quê? A palavra de Deus. Água na Bíblia significa água. E se nós somos odres, nós estamos aqui para quê? Para receber. Nós estamos se enchendo da água da vida. Mas se odres não estiver costurado perfeitamente pela mão do dono do odre, ele recebe aqui, mas antes de sair por aquela porta, se você é de Deus, você já pegou, já começa a vazar o conteúdo já não faz mais efeito. Então eles preparavam os odres para transportarem água e também azeite. Você sabe que o azeite na palavra fala de unção. Tem gente que vem receber a unção, mas antes de chegar em casa já vazou, não recebe, não guarda, não tem eficácia e eficiência de cristão. Aí eu entendo quando o cara está falando aqui no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não, você não está entendendo, irmãos. Se você é odre, você não pode deixar vazar o conteúdo antes de você colocar em prática. Você está aqui para receber o conteúdo do céu, ou você está aqui perdendo o seu tempo? Conteúdo não vaza quando o odre está completamente perfeito na mão do Criador. Merecia um aplauso se você tivesse com a sua visão espiritual aberta. Se eu sou odre, não vaza conteúdo. E você sabe por quê? O escritor fala que está como um odre na fumaça. Porque o cara que confeccionava o odre, ele imolava a cabeça, ele imolava as patas, tirava a carne de dentro, virava o animal dos avessos e colocava no sal. Sabe por quê? A Bíblia menciona o valor do sal. O sal, ele tem o poder de descontaminação, tem o poder de conservar. Quando você vê um odre sem sal, é fácil de identificar. Um odre sem sal, muito menos ele deixa de falar de Jesus. Um odre sem sal, ele fala de tudo menos de Jesus. Identificação completa daquele que está sem sal. O sal tem isso. Ele tem a missão de temperar a vida do crente. Então ele pega o odre, faz todo esse processo, põe no sal. Só que depois ele pendura o odre e põe uma fumaça embaixo. Quando acende, para preparar, sabe por quê? Para o couro do animal ficar resistente, não rasgar com o peso do conteúdo, com o peso daquilo que ele tem que transportar. Então vai para a fumaça. Sabe o que o escritor desse salmo está dizendo? A fumaça, eu estou como um odre na fumaça, mas eu não esqueci do estatuto que saiu da sua palavra. Aqui, queridos, a fumaça significa as lutas. Aqui a fumaça significa as provas. Aqui o odre está recebendo a fumaça da prova para ficar mais forte, para ficar mais duro, para ficar mais resistente, para não rasgar. O odre tem um significado muito grande. E um culto só é pouco para nós analisarmos como estamos diante de Deus. Depois desse processo, você sabe aonde? É o lugar que os camponeses
que os valentes de Davi, que os caras iam usar esse odre, ele passava por todo esse processo e ia utilizar os odres no deserto. Se você é espiritual, você já pegou aí. É no deserto que nós somos colocados à prova daquilo que Deus nos preparou. Odre frouxo, sai do deserto, não continua. Agora aquele que está firme, passa pela prova, glorificando, exaltando, enaltecendo, não para, avança, porque o trabalho foi completo. Passou pelas normas de qualidade. É esse o projeto, é essa a ação de Deus na vida dos odres. Agora o simbolismo muito grande nesse tema aqui, irmãos. Vinho novo. Sabe o que quer dizer vinho novo? Vinho novo é o Espírito Santo. Você não está entendendo? Aqui, vinho novo significa a ação divina do Consolador. Então, não tem como o Consolador atuar em odres velhos. Por quê? Porque rasga, não leva o conteúdo, a missão para. Mas odres novos carrega o conteúdo, a presença, carrega o vinho novo, o vinho de qualidade do Senhor. É isso que significa, queridos. Esse salmista, ele fala tudo. E no 89 ele diz: para sempre, ó Senhor, a sua palavra permanecerá firme no céu, na terra e no meu coração. Como está a palavra no seu coração? Aliás, como estão os odres aí? Está bem costurado? Está guardando o conteúdo? Está guardando a palavra? Está guardando o azeite? Ou talvez não foi costurado como deveria ser costurado? Como está a sua vida? Como está a sua vida diante de Deus? Você que está com a Bíblia aberta, olha o 105 desse salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tropeçou? Por quê? Porque não tinha claridade. Tropeçou porque não tinha luz da palavra. Tropeçou ou vazou conteúdo porque não tinha o toque do Espírito Santo. Porque o odre, quando é bem feito, quando passa pelo processo, ele transporta e dura. Odres novos e pronto para ser utilizado, não fica pendurado como muitas chuteiras penduradas por aí. Não, odres velhos tem que ser renovado. E novamente, quando o odre fica velho, vai de novo para a fumaça, vai de novo preparar tudo, vai de novo passar pelo processo. A palavra de Deus é muito clara. Quando a Bíblia menciona isso, quando a Bíblia menciona água, ela significa o quê? Acabamos de falar a palavra. Quando falamos de vinho, falamos de vida no Espírito. E quando falamos de unção, de azeite, significa de capacitação. Se está vazando unção, azeite, está deixando de ser capacitado, de ser aprovado. Entra no processo hoje, igreja. Entra no processo hoje. Deixa o Senhor salgar a sua vida. Deixa. Quando vaza é porque tem brecha. E você sabe o que é brecha. Brecha é o que, pastor? É tudo aquilo que satisfaz a tua carne. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Se o meu cabelo, olha só hoje, tem mais importância do que o meu ministério, ou eu cuido mais do meu penteado do que do meu ministério, tira o cabelo.
Se algo que você está carregando é mais importante do que Deus, do que a obra de Deus, tira fora. Tira fora. Tem gente que idolatra a barba, eu idolatrava muito. Tira a barba. Se você idolatra mais, ou gosta mais de algo, tira, deixa Deus fazer na tua vida. Isso está tomando a ação de Deus. Isto está tomando a produção do Espírito Santo na tua vida. Está tomando lugar daquilo que é lugar de Deus. O que você tem se preocupado? E tem gente aqui que Deus está falando, irmãos. Deus está falando com alguém aqui. Se você prioriza outras coisas e deixa as coisas de Deus, essa coisa está tomando lugar. Começa a fazer aí, passar um raio-x na sua vida. Começa a analisar como está, como eu estou diante. Eu tenho agradado a Deus? Eu tenho agradado a Deus? Porque vai chegar um momento que esse odre vai chegar no deserto. E se não tiver conteúdo para passar o deserto, vai morrer. Se não tiver conteúdo para te nutrir no deserto, você vai parar em poucas caminhadas. Mas se tiver conteúdo, vai ser nutrido. Se tiver conteúdo, vai passar pelo deserto e vai chegar do outro lado. E aonde eu encho novamente, pastor? Na presença dele. Os odres, uma hora vai acabar. Só que temos que renovar. E é na casa de Deus que eu encho o odre da minha vida. É na presença dele, é buscando a ele, é sempre com ele. Aleluia. Eu quero que você analise isso aqui. Você imagina o cara que fala 80 versos de adoração. Ele está querendo dizer e preparando que ele está chegando num momento tão difícil da vida dele. E que se não for Deus, ele para. Que se não for Deus, ele cai nas covas abertas. Porque os inimigos já tinham preparado a cilada para ele. Você acha que Satanás não está vendo você sentadinho nesse banco? Você acha que ele não está olhando e dizendo, está enchendo? Ou está voltando do jeito que eu quero, sem nada? Isso aqui não é para te deixar de repente com algo na sua cabeça. Isso aqui é para você pensar que Deus, irmãos, que Deus, Ele nos quer por inteiro e não pela metade. Odres de qualquer jeito contamina o conteúdo. Odres de qualquer jeito distorce o conteúdo. Se o odre não for escaneado, certinho, limpado por dentro, tirado toda a carne, contamina o conteúdo. É bíblico. Se não tiver no processo certinho, rasga. Eu quero que você analisa se o teu odre espiritual, você espiritualmente, está pronto para levar o conteúdo do Senhor lá para fora e despejar para quem precisa, ou se ele nem nutre a tua vida, ou ele nem te satisfaz. Irmãos, hoje a escola dominical me deu uma cintada, porque eu fiquei com vergonha. Há 10 anos atrás, quando eu terminei o curso pastoral, eu tinha uns dados. 10 anos se passaram e os dados mudaram. E mudaram para pior. Você acredita que 100 salvos, 100 membros, 100 pessoas, neste grupo de 100, há uma estatística que só 3 fala de Cristo para outras pessoas? Olha que dados alarmantes. Sendo que nós fomos criados para levar a palavra de Deus. Recebemos o perdão, recebemos a salvação através do favor imerecido de Deus, para proclamar o evangelho de Cristo. Mas a realidade é outra. A realidade é difícil de entender. A realidade é difícil. Mas o Senhor está nos despertando para isso. E a palavra hoje está nos sacudindo aqui, sabe por quê?
porque Ele nos chamou para ganhar os nossos amigos, a nossa família, os nossos vizinhos, para falar do amor de Cristo. E uma das coisas que está martelando a minha cabeça, sabe o que é, irmãos? Eu já falei isso aqui em algum culto, e se alguém já ouviu, me perdoe porque eu vou falar de novo. Cheguei e fui visitar o nosso irmão Justo, e isso ficou me martelando. Porque todas as vezes que eu chegava para visitar uma pessoa enferma, eu tirava a carteirinha pastoral, apresentava e logo já entrava tranquilamente, fazia minha oração. Às vezes quem estava do lado e precisava também já orava pelo que estava do lado. E por incrível que pareça, no hospital de Luanda, nos barraram contra isso. Quando eu cheguei, a família já estava lá dentro. Cheguei, fiz a apresentação, mostrei a credencial, e eles disseram: não, pastor, provavelmente lá terá outras pessoas que confessam outra fé, então nós vamos proibir o Senhor de fazer oração. Irmãos, as coisas estão mudando, aos pouquinhos, as coisas estão ficando esquisitas, as coisas estão ficando difíceis, e logo seremos barrados da nossa liberdade de expressão, daquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Seremos barrados. Só que por que não ainda aproveitar a liberdade que nós temos para dizer que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único que tem o poder de libertar, de curar, de salvar, de renovar os odres, de preparar para levar o conteúdo? É só Jesus. Nós ainda temos tempo. Eu quero que você leve um choque de realidade. Prepara o seu odre aqui essa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o preparador terminar de costurar e fechar essa brecha. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não inibe o trabalho dele. Hoje, crente, eu quero que você saia daqui pensando que precisamos melhorar, que precisamos ficar pronto, que precisamos avançar, levar as boas novas do Senhor, seja onde for. Você vai ter que ouvir ainda algumas mensagens dizendo que nós fomos chamados para levar as boas novas de Jesus, que nós somos integrante da equipe, jogamos no mesmo time, e que o cara que nos defende é Ele que está aqui essa noite dizendo para mim e para você: é hora de prepararmos, é hora de nos consertarmos a nossa vida, é hora de ficar firme e não balançar, e não se estremecer. Levantar pelas manhãs preparados, levantar de manhã prontos, levar a palavra de Deus seja onde for. Está entendendo o vinho novo? Está entendendo o vinho novo? Quando eu era mais jovem, eu achava que o odre, um recipiente que levava um conteúdo, eu achava que tinha que ser o vinho para uma festa. Eu achava que esse vinho, o odre tinha que estar preparado para ir para uma festa, porque no percurso poderia rasgar, não suportar se fosse odre. Não é nada disso, irmãos. Isso aqui está falando do Espírito Santo, como nós está o recipiente para transportar a presença dEle. Você sabia que o Espírito Santo, Ele age através das nossas mãos? Ele age através da nossa boca? Ele age através dos nossos olhos? Ele age através dos nossos pés? Nós temos que ir para fazer o que Ele vai fazer, o que Ele tem que fazer. Ele não depende. Se nós achamos
que o que Deus tem para fazer não vai ser feito porque vamos parar no meio do caminho, estamos errados. Porque o dia que nós pararmos de clamarmos, as pedras clamarão. O dia que você parar de clamar, os anjos estão clamando. Ele vai começar a trabalhar de uma maneira diferente. Mas quando decidimos e tomamos posição e postura, Ele faz milagres ao levantar das nossas mãos. Ele entra no coração através daquilo que pronunciamos. Ele vai aonde os nossos pés vai. Porque somos uns instrumentos dele. Então engano você que você fala, estou tão fraquinho. Hoje eu não vou, estou fraquinho. Você acha que Deus não vai falar? Você acha que Deus não vai fazer? Não sei. Não. Deus vai fazer do mesmo jeito. Os planos deles será concluído. Será feito e cumprido. Então engano nosso. Engano nosso. Se você entendeu, glorifica o Senhor aí. Glorifica o Senhor. O inimigo tem uma estratégia. Exatamente, temos que ficar ligados, porque a estratégia dele é parar. É parar. Mas tem um reino que aguarda aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Agora deixa eu acoplar algo. Isso sou eu, tá? Acoplando aqui. São totalmente passagens diferentes na Bíblia. Mas assim, se aquele que persevera até o fim será salvo, ele tem que guardar a palavra. Ele tem que viver a palavra. E se a palavra diz não, é não. Porque tem odres com vazamento que está olhando para onde não é para olhar, que está fazendo o que não é para fazer, está vivendo o que não é para viver. Mas por outro lado, tem odres que está fazendo o que é para fazer. Tem odres buscando aquilo que é para buscar. O inimigo, ele está tentando tirar e vazar todo o conteúdo, mas em nome de Jesus, o conteúdo vai fazer efeito na tua vida. Ele vai trabalhar no teu coração, ele vai trabalhar na tua mente, ele vai mudar a tua história, ele vai te levantar, vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua saúde, vai trazer o refrigério para a sua alma. O conteúdo está sendo derramado hoje aqui. Enche quem está aberto. E é muito rico esse assunto, porque para confeccionar o odre, você notou que eu falei que o dono do odre imola a cabeça, tira a cabeça. É espiritual. Se fosse um estudo, nós entrávamos que quem é a cabeça da igreja? É Deus e não nós. Por isso que sai a cabeça, porque aqui quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem governa é Ele. Eu só sou um instrumento dele, você também é. Você também é. E não temos diferença nenhuma, porque é o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Filho e o mesmo Espírito Santo. Não há Pai diferente, não há Filho diferente, e muito menos Espírito Santo diferente. É um só, triuno, forte. O leão da tribo de Judá é Ele. Então, tira a cabeça. Por quê? Porque quando a cabeça do animal é tirada, forma-se uma passagem para o conteúdo. Quando o conteúdo passa pela entrada, é protegido por onde a fumaça foi preparada, por onde a fumaça enrijeceu. Meus irmãos, que palavra é essa? O conteúdo, ele tem que fazer efeito para a hora que eu preciso.
A hora que eu preciso, eu sei que Ele é o protetor, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se eu não tenho conteúdo, essa palavra não vai fazer efeito na minha vida. Vai ser simplesmente letra. Mas quem tem o Espírito Santo não fica só na letra, vai além da letra, vai na revelação. Aleluia, vai na resposta. Sabe por que você fala, eu oro, eu busco e nada acontece? Porque está vazando conteúdo. Pega um tanque cheio, vai para alguma cidade, faz um furinho embaixo e anda. Se o teu carro faz 600 km, ele não vai chegar nos 600 km, ele vai parar antes, porque está vazando o conteúdo. Isso aqui é espiritual, igreja. Se prepara, guarda o conteúdo no seu coração. Sabe por que as ações do Espírito Santo estão ficando raras? Porque o conteúdo vaza antes de você chegar na sua casa. Para na porta, empossa a igreja, mas não chega na sua casa. Tranca as brechas, viva o conteúdo, porque o conteúdo é a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu se colocaria em pé agora aí. Começava a pedir para o Senhor, revela o conteúdo. Revela o conteúdo na minha vida. Me faça de novo. Eu quero a resposta da palavra. Eu quero viver o conteúdo. Eu quero ser cheio. Não quero que o conteúdo vaze. Eu quero viver o que está escrito nesta palavra. Guarda a palavra na tábua do seu coração. Pelo amor de Deus, leia, se alimente da palavra de Deus. Charabacanta lamanaia, salabassuvis. Eu sinto a presença do Pai aqui essa noite. Quem tem conteúdo, começa a falar com Ele aí. Quem tem conteúdo da palavra, deixa ela fazer efeito agora. Quem tem azeite, deixa Ele fazer efeito. Quem tem unção, quem tem unção tem aprovação. Começa a falar com Deus aí, enche. Preciso de conteúdo. Fecha as brechas, fecha as brechas. O Senhor disse assim: sabe por que você não vê o que você tem no coração e quer ver? Porque a minha igreja deixa vazar o conteúdo que desce da glória. O Senhor disse aqui ao meu coração: quando fecharem brecha, viverão coisas extraordinárias, que os olhos humanos vão olhar e vão dizer: não acredito. Mas acredita, porque o dono do odre trabalha para aquele que nele confia. Começa a orar aí no seu banco. Começa a falar com Deus. Começa a profetizar. Pelo amor de Deus, se encha. Se encha, se encha. Se encha, se enche. Espírito Santo, enche-nos até transbordar. Cantamos isso. Nós cantamos isso. Espírito Santo, és bem-vindo. Mas tem alguma costura aberta. Tem alguma costura aberta. Ele só vai fazer quando não vazar. Quando não vazar, mas o conteúdo. Aleluia. 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 Começa a falar. Começa a falar com Deus. Pede a presença. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos e nunca nos glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui.
fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e no versículo 29, ele fala que o Senhor começou um grande projeto na igreja primitiva. Só que em meio aos projetos de Jesus, Pôncio Pilatos e os governantes da época se levantaram contra dois grandes discípulos que a Bíblia menciona, Pedro e João. Começaram a se levantar contra esse homem e foram jogados à prova. Só que existia uma igreja cheia de um conteúdo que fez a diferença. Ao saberem do projeto dos governadores da época, a igreja se reuniu e começaram a orar, começaram a falar em línguas, começaram a pedir a presença, começaram a pedir para serem inundados. Eu fico imaginando essa igreja de joelhos. Eu fico imaginando uma igreja com uma perseguição terrível, e de repente a oração da igreja começou a subir. Ela passou o ambiente humano, e a palavra fala que a parede do templo tremiam pela tamanha glória de Deus. Sabe por que tremia? Porque tinha pessoas com conteúdo. Sabe por que tremia? Porque quando eles paravam para se reunir, eles não ficavam no WhatsApp, muito menos em Facebook e Instagram. Eles tinham temor e tremor ao Espírito de Deus. Quando eles se reuniam, eles ficavam na entrega, eles ficavam na dispensação. E quando eles pediam, o Senhor respondia. De repente as paredes começaram a tremer, a sacudir, e não acharam nos dois culpa alguma. Então o Espírito Santo de Deus entrou na casa e começou o agir do Espírito Santo, porque você não fala mais da presença de Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Chama a presença. Conteúdo, tem conteúdo. Se não tem, vai ficar olhando. Mas quem chama. Sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo. Aleluia, diga pra ele. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A palavra dele é eficaz. A palavra dele é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai, ela entra. Ela vai lá no divisor. Ela vai lá nas juntas. Ela passa as medulas. Ela fortalece. Por isso que eu entendo na vida de quem Deus faz e de quem Deus não faz. Porque quem quer é cheio. Quem quer cheio dá lugar para a presença. Começa a falar aí naquela palavra de amor, enche o Senhor de alegria, de gratidão, de cumplicidade. Fala para ele: o Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Vou te dar mais 2 minutos para você falar com Deus antes de nós
entramos na liturgia da ceia do Senhor. Você tem 2 minutos para orar com o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, senta aqui do meu ladinho agora. Nesses 2 minutinhos, faz na minha vida o que o Senhor nunca fez antes. Em nome de Jesus, é isso aí. Se você quiser orar com alguém aí, você homem, ore com alguém. Você mulher, ore com alguém. Começa a passar o conteúdo do odre novos, porque os odres velhos não deixam, não permite passar pelo processo da